Eu fui inventar de prometer coisa no Twitter e o resultado foi que eu comecei a ver Mushoku Tensei. Eu sou o Naoko Saragi, sejam bem-vindos à Toca da Cube e vou resumir o que houve. Um tempo atrás, saiu um episódio de Mushoku que fez o Twitter ficar doido. Mas como envolvia o Guto, eu já tava vendo que não era tudo isso. Fui assistir o episódio e confirmei que não era tudo isso que diziam mesmo. Mas como esse negócio estava se estendendo até demais, eu prometi que se o Guto inventasse de fazer um vídeo de Mushoku, eu ia ver as 2 temporadas de Mushoku para poder refutar os comentários dele. Pois é, vamos lá, né? Mushoku Tensei Isekai Itara Honki Dasu é um anime com a primeira temporada dividida em 2 partes, lançados em 2021, e depois teve uma segunda temporada em 2023. O anime é baseado em uma light novel lançada entre 2014 e 2022, com alguns spin-offs da história. O anime conta a história de Rudels Greyrat, um garoto que é, na verdade, um homem de 30 anos que havia se isolado do mundo por culpa dos maus tratos que sofria quando mais novo e que acabou morrendo e reencarnando no Isekai como um bebê. Rudels começa a viver uma vida nova onde ele tenta aproveitar melhor essa sua vida, demonstrando um grande potencial para a magia e sendo treinado na arte da espada pelo seu pai. Inicialmente, Mushoku Tensei parece um anime Tensei bem simples, mas já no primeiro episódio tem algo que me cansou bem rápido com a obra. E sim, eu vou falar dos pontos bons, mas não vou deixar de reclamar do que me irritou nessa história. Para começar, algo que me encheu o saco cedo, na verdade, foram as cenas, com muitas aspas, de sexo. Não me entenda mal, eu sei bem que casais como Zenith e Paul seriam um casal saudável e nisso eles poderiam acabar tendo momentos assim, mas o que me cansa é que as cenas que focam nisso são bem perdidas e constantes no início da história. Você fica até com medo de assistir o anime sem fone de ouvido, e olha que nem é pra tanto. Essas cenas fazem parecer que o anime inteiro teria cenas aleatórias com alguma coisa envolvendo sexo por motivos de dane-se, e isso realmente era chato. Mas calma que ainda não acabou os momentos irritantes. Como Rudels é o motivo de críticas constantes, vamos falar dele. Rudels começa como bebê, mas já nessa parte ele consegue ser o personagem pervertido aleatório que fica excitado pela empregada e ainda rouba a calcinha da mestra que depois vira seu objeto de adoração da sua religião. E é sério, isso vira uma religião. Tentando focar no lado bom do início do anime, Mushoku mostra pontos legais do próprio Rudels, como quando salva Sylphiet. E depois reclamando com o Paul. As atitudes dele se mesclam entre os momentos dele sendo um pervertido e ele sendo bem responsável, mas podemos dizer que isso é herança de seu pai, Paul. Por mais que ele pareça um cara fiel e educado, só nesse início vemos que ele traiu a esposa com a empregada, que acabou engravidando, ouvimos depois uma conversa dela sobre algo que ele contou de uma vez que ele praticamente abusou de uma colega de aventura, e ainda quando Rudels é mandado para a casa dos Boreas pela Ghislaine, ele inclui na carta que manda para o Rudels que ele não pode ficar de gracinha pra cima da Ghislaine, pois ela é dele. O cara acaba de quase perder as bolas e já quer arriscar tudo de novo, não sei se isso é coragem ou falta de juízo. Já nesse ponto fica bem difícil defender as atitudes ou pensamentos do Paul, o que não seria um problema, mas um ponto que eu sempre enalteci como uma reclamação sobre Mushoku é que os personagens masculinos são bem revoltantes ou até cansativos. Até porque parece que eles não sabem raciocinar quando se trata de algum assunto que envolve um rabo de saia, e isso é bem chato. Como nessa parte o resto da família do Rudels é bem dispensável, eu vou ignorar isso e focar na outra personagem que surge, Eris Boreas Greyrat, parente do Rudels e aprendiz dele. Pelo menos é o planejado e que ele consegue depois de quase matar a coitada. Não estou exagerando, é sério. Eris é uma tsundere revoltada que não ouve o Rudels e, tentando obrigá-la a ouvi-lo, o gênio Mirim tem a ideia brilhante de forçar um falso sequestro para ela entender a necessidade de ter ele como mestre de magia, o que por si só é um plano imbecil, porque a Eris enfiou a porrada no Rudels e tentou fazer o mesmo com o sequestrador real depois. Ela só falhou porque o cara desceu a porrada nela e quase a mata. Lógico que no final, o Rudels demonstra que ele tem seus princípios e foca em salvar a Eris dos sequestradores e conquista a confiança dela. Depois a relação deles vai melhorando bem devagar, mas melhora. Tendo momentos que ele ajuda ela com a magia, depois no aniversário de 10 anos dela para não passar vergonha na hora da dança, e por fim, a própria Eris se apega tanto com ele que planeja uma festa de aniversário para ele, e ainda pede para fazer um cajado sobre medida para ele. A família da Eris é um caso à parte bem engraçado. Philip, o pai, é bem gentil e conversa bastante com Rudels, apesar de ter aceitado o plano imbecil dele. Hilda, a mãe, começa bem irritada por contextos de brigas entre as várias partições da família Greyrat, que fez ela perder a guarda dos seus filhos, mas no momento tem que cuidar do Rudels. Já Saurus, o avô,
é um velho maluco, barulhento e viciado em garotas semi-humanas. E quando eu digo viciado é nesse ponto mesmo, até porque tem uma cena dele no pós-coito com uma empregada semi-humana com direito a ela saindo correndo segurando as roupas. Porque realmente era muito necessário termos essa cena, não é verdade? Um ponto interessante da relação dos dois ocorre após a festa de aniversário do Rudolph, pois a Aerys planeja dar um presente bem especial pra ele, mas quando o Rudolph estava para pegar o presente, ela simplesmente sai correndo e ele fica irritado com ele mesmo por achar que estragou a relação com ela. Mas a real é que a Aerys pediu pra ele esperar por mais 5 anos, e aí sim ela se entregaria por completo pra ele. Por que eu digo que é interessante se eu reclamei disso agora há pouco? Porque isso faz o Rudolph mudar muito, afinal, tendo essa promessa, ele decide se controlar ao máximo para conseguir ficar com a Aerys. Aí pode vir o argumento. Mas ela tem só 13 anos, o Rudolph é um cara de 30 e poucos. Então, para começar, isso é um Tensei, ou seja, o Rudolph reencarnou, então na verdade ele tem 10 anos, não tem 30. Já começamos errado aí. E segundo, isso é um Tensei, uma variação de Isekai, o que significa que é um mundo diferente, com regras diferentes. Durante o aniversário da Aerys, Philip vê o Rudolph conversando com 3 garotas, mais ou menos da idade dele, e diz que se for para levá-las para a cama, que pelo menos ele se cuide. Construção de mundo e entender as regras daquele mundo é importante em um Isekai. Se você ficar preso às regras do nosso mundo, você vai reclamar de muita coisa sem sentido. Voltando, no meio da primeira parte ocorre um grande evento que acaba por transportar várias pessoas para lugares diferentes. Nisso, Rudolph e Aerys acabam sendo jogados para um lugar no meio do Reino dos Demônios, onde ele encontra um homem de cabelos verdes chamado Ryujed, um Superd. Os Superds são conhecidos por serem perigosos e Ryujed ainda é pior, pois dizem que quem o encontra jamais é visto novamente, por isso ele é chamado de Dead End. Mas a real é que Ryujed é um cara bem gente fina. Ele gosta de ajudar as crianças ao ponto de ser capaz de matar qualquer um que entrar no seu caminho, se isso permitir ele salvar crianças em apuros, e por isso ele decide ajudar Rudolph e Aerys a voltarem para casa. Com o tempo, vemos que essa questão toda sobre violência por parte dos Superds não passa de um rumor por culpa de uma traição que eles sofreram que fizeram eles matarem uns aos outros. E é nesse ponto que Mushoku mostra seu outro lado. Mesmo tendo uma introdução com momentos calmos e com inúmeras cenas de sexo completamente jogadas, quando entramos no arco da jornada com Ryujed, a história começa a se tornar mais sombria. Até aí, o mais perto que tivemos de violência foi o sequestro da Aerys. Mas aqui temos o relato do Ryujed, dizendo que foi obrigado a matar o próprio filho. Rudolph, por mais que ele seja um personagem pervertido e com vários momentos tentando apalpar a Aerys, ele se mostra bem responsável durante os episódios da Mansão Boreas, mas nessa jornada ele é simplesmente impecável com a Aerys. Desde momentos que ele diz que está focado em levá-la de volta para casa, até o momento que ele cogita por um mísero momento matar um aventureiro que queria chantageá-los, e qualquer um que ficasse no seu caminho, se isso permitisse ele cumprir a sua promessa com a Aerys. A gente nota que ele não faz isso para conseguir tirar a calcinha dela, mas sim porque ele realmente se importa com a segurança e bem-estar dela. Tanto que em momentos da parte 2, em que ela está doente, até mesmo cansada, ou que ela diz que permitiria ele apalpá-la, o Rudolph simplesmente se afasta pensando que ela não deveria dar tantas esperanças para ele assim. Para alguém que é tratado como o criminoso sexual número 1 dos animes, o cara consegue se controlar bem pra caramba, não acha? Até esse ponto da história, eu posso dizer que Mushoku Tensei não me desagradou, na verdade foi bem melhor do que eu esperava. Rudolph é um personagem complicado e até irritante de início, mas seu lado humano é bem interessante. E o como ele cuida da Aerys é muito legal e me fez me apegar muito com o personagem. Eu sei que não mencionei alguns personagens importantes, como a Sylphid ou a Roxy, mas é porque até o momento elas mal apareceram. Sylphid fica mais presa aos momentos com a família do Rudolph, e a Roxy é a mestra dele que, depois de prometer que se ele ainda estivesse apaixonado por ela no futuro, ela poderia ficar com ele, parte para uma mansão para ensinar um gordinho babaca que ela tem que ficar espancando para ele não ficar palpando ela. E depois do evento que levou o Rudolph para o Reino dos Demônios, ela parte em busca de informações sobre a família dele e o próprio Rudolph, junto de ex-parceiros do Paul. Agora sobre as críticas. Eu vou ser sincero, eu consigo reconhecer os pontos que o pessoal reclama do anime, mas eu não consigo ver motivos para reclamar. Rudolph ser pervertido é um traço do personagem, o que nunca foi um problema para Denji, Miroko, Jiraiya, Saito e por aí vai. Mas isso é mais no início, por ele ser burro tirando a roupa da Sylphid para tomarem banho achando que ela é um garoto, ou por ser imbecil, como quando ele fala com a Aerys dormindo dizendo que se ela não acordasse ele iria palpá-la. De novo, nem um pouco parecido com o Miroko levando altos tapas da Sango ou o Saito sendo explodido pela luz, né? Não, imaginação sua. Sobre a fator idade, sério que eu sou obrigado a explicar isso? Prestem atenção, pois eu não vou ficar repetindo isso toda hora. Todo Tensei não vai relevar a idade ou qualquer informação sobre a vida anterior do personagem, pois isso não é coerente. Nenhum personagem de Tensei poderia se relacionar com alguém, pois ele teria renascido,
mas ainda seria uma pessoa adulta por culpa de sua vida passada. Logo não poderia ficar com alguém da mesma idade. Isso que eu nem estou entrando no mérito de ser um Isekai, que aí piora mais ainda. Para concluir, a primeira parte da Season 1 tem uma introdução simplesmente irritante, com cenas de gemidos constantes e os personagens masculinos no início são difíceis de engolir. Mas passado o início ele engrena de uma forma tão boa que nem parece mais o mesmo, e por mais que ainda tenha seus problemas, ele consegue ser divertido e ter momentos dramáticos e intensos. Agora falando da parte 2 da Season 1. Cara, é aí que o anime brilha, viu? Já começamos com o treinamento da Ares mostrando que ela está melhorando, passamos para o Rudeus conseguindo um poder novo que permite ele enxergar alguns segundos no futuro com um dos olhos. Mas ele já passa por dois extremos. Por um lado, ele supera a Ares pela primeira vez em combate, mas por outro, ele leva uma surra do Rugged, e ainda deixa a Ares triste por achar que ela não está conseguindo acompanhá-lo. Logo depois vemos eles tendo que lidar com contrabandistas de semi-humanos. Um momento legal dessa parte é o Rudeus pensando em lutar e matar os contrabandistas, mas Rugged diz que as mãos dele devem ser usadas para proteger a Ares, meio que dizendo que ele não deveria sujar suas mãos com sangue, o que é bem profundo e interessante o pensamento dele. Passada essa parte, eu posso agilizar dizendo que teve apenas duas partes que me irritaram profundamente. A primeira é a resolução desse caso, que ele é simplesmente insuportável. A outra parte precisa de um contexto. Enquanto Rudeus trabalhava como mestre da Ares da Ghislaine, a Roxy foi obrigada a ser mestre de um gordinho babaca que vivia tentando apalpar ela, como eu disse. Ela simplesmente desistiu de aguentar ele e só foi embora depois do grande evento. Mas nisso, o infeliz do gordinho babaca ficou obcecado com ela e quis fazer uma armadilha para prender ela e fazer ela virar sua escrava sexual. O imbecil só esqueceu que pra armadilha funcionar, a Roxy precisava saber que ela existia. Eu acho que eu tô perdendo meu tempo, eu não aguento. Eu vou morrer de rir. Essa parte só me irrita porque esse gordo tem um QI tão negativo que me impressionou quanto o pessoal acredita que ele realmente seja uma ameaça. Mas o pessoal que obedecia a ele só obedecia porque ele fazia a família de todos os soldados de reféns. O que torna compreensível a atitude deles de não desobedecerem ele. Mas tem momentos que fica aquela de... por que não fingem que não sabiam e deixam o infeliz morrer? Passada essa parte, porque eu não quero me estender muito nisso, vamos para a parte excelente dessa temporada. Aquela que me fez dar a nota atual dessa temporada no Anime List e no Anilist. O primeiro, que é o episódio 10, é perfeito. Começo tenso, seguido de uma cena descontraída, e logo em seguida, um conjunto de momentos que foram perfeitos para a construção do Deus Dragão. Vale lembrar, é assim que você cria um vilão, ou qualquer personagem assim que você queira causar temor ou medo. Nesse mundo existem os 7 grandes, que são os seres mais poderosos daquele mundo, e o considerado segundo mais poderoso entre eles é o Deus Dragão. Apesar de que, mesmo o Deus Tática ser considerado mais poderoso, é mencionado que em uma batalha o Deus Dragão seria superior. E como mostram essa força toda? Fácil! Rugged e Ares, os dois mais insanos e instáveis, simplesmente travados de medo. O quê? Rugged sempre foi o símbolo de força da equipe, aquele que contava para quando a situação apertava. Ares sempre foi impulsiva, aquela que não fugia de uma treta e podia ser bem imprudente, mas ainda assim, ambos não arriscaram mover um músculo ao encarar o Deus Dragão. A situação parecia que seria pacífica, pelo menos até ele perguntar do Deus Humano para o Rudeus, que é basicamente uma entidade que fica encontrando com o Rudeus em alguns sonhos para dar algumas dicas. E nisso faz ele partir para cima dele. Ares o salva e começa uma sequência de luta contra o Rugged, que simplesmente é solado como se fosse nada. Ares tenta lutar, mas não dá nem pro começo e termina com o Rudeus sendo empalado e morto por ele. A cena é terrivelmente tensa, e depois que ele se recupera graças à aliada do Deus Dragão, o clima não melhora, só alivia muito pouco. No episódio seguinte, eles se despedem do Rugged depois de chegar na região da casa do Rudeus e após se reencontrarem com a Ghislaine, eles ficam a par da situação da família da Ares, que é... todos morreram. Eu só entrei nesse mérito para mostrar o psicológico de ambos e dar contexto para a cena polêmica desse episódio, que foi a cena de sexo entre Ares e Rudeus. A cena em si foca no lado fragilizado da Ares após tantas perdas em tão pouco tempo, e nisso ela decide cumprir sua promessa com Rudeus, e decide que quer ter sua primeira vez naquela noite com ele. Rudeus tenta evitar, por achar que ela não está psicologicamente bem para isso. Mas ela insiste e, por fim, os dois acabam transando e a cena foca muito nos momentos anteriores da Ares, e muito pouco nela em si, tendo algumas cenas que mostram os dois juntos para entendermos o que houve, e eu devo dizer que ficou muito bonito. Rudeus naquele momento não era um garoto babaca se aproveitando de uma garota fragilizada, mas sim o garoto que estava lá ajudando ela a relaxar e se acalmar depois de tantas desgraças na vida dela, criando momentos felizes por pura vontade da própria Ares. O problema mesmo acontece no dia seguinte, quando ela simplesmente some e manda o mordomo não mencionar para onde ela foi, o que traumatiza o Rudeus por achar que ela o abandonou.
mesmo depois de eles revelarem os sentimentos deles. O último episódio é bem emotivo, mostrando Rudolph ainda traumatizado pelo abandono da Aerys, mas mostrando também todos aqueles que eles ajudaram pelo caminho e dando um foco na Aerys conversando com a Ghislaine e falando sobre todos os pontos do Rudolph e revelando que ela se afastou porque ela sente que ficou tão dependente dele que não conseguiu ser útil quando ele precisava, e isso a preocupou muito. Com isso, ela decidiu ir com a Ghislaine para se tornar mais forte e poder voltar e encontrar o Rudolph no futuro, pois ele é o homem que ela ama. Rudolph, por sua vez, passa por muitos problemas tentando superar a sua perda, mas ao lembrar da Zente, ele nota que ela depende dele, e nisso ele se anima e decide voltar à ativa, e a temporada acaba com alguém pensando em contratar o Rudolph. Eu sei que eu mencionei muita coisa e ignorei outras, mas é porque se não fosse assim eu iria ficar horas falando de tudo. Mas eu posso dizer que Mushoku Tensei me surpreendeu demais. Começando com um anime bem cansativo e com personagens irritantes e terminando com um clima perfeito para te motivar a continuar, e é por isso que eu digo que Mushoku Tensei merece o ranking de bom. Ele quase leva um Masterpiece, mas eu acho que tem certos momentos que decaem um pouco o clima ou até a história, que acabam reduzindo a nota, mas nada prejudicial de fato. Mushoku Tensei é um anime obrigatório? Não, mas ele é, de fato, uma obra extremamente competente nos seus objetivos. Mushoku Tensei é um anime excelente que me surpreendeu muito, e se querem minha opinião, eu digo que vale muito a pena dar uma chance e não fiquem presos a polêmicas e críticas de pessoas que reclamam do anime. Tire suas conclusões, pois podem acabar se surpreendendo muito. Mas aguardem, pois ainda teremos a review da Season 2. Antes de finalizar, eu gostaria de deixar um agradecimento especial ao Sylvan e ao Lonicast. Muito obrigado a todos que estão apoiando o canal. E se quiserem nos ajudar a crescer, pode vir na opção de Seja Membro e se tornar os membros classe S para ter acesso ao nosso conteúdo exclusivo de membros. Nos vemos no próximo vídeo ou na próxima live. Se cuidem e fui!